Pessoal, agora no vídeo 24, a gente entra na segunda parte, né, desse capítulo de capacitores, que é justamente a discussão sobre os materiais isolantes, né, ou também chamados de dielétricos, tá? Ou isolantes elétricos, tá bom? Até agora, todas as situações que a gente tratou envolvendo capacitores, né, seja cálculo da capacitância, ou seja, aquela discussão do vídeo anterior sobre energia potencial e densidade de energia potencial, em todos aqueles exemplos que a gente tratou, a gente estava considerando que o capacitor estava colocado no vácuo, né? Ou seja, o material, vamos dizer assim, né, que estava preenchendo o espaço entre as placas era o próprio vácuo. Ou seja, não havia nenhum material preenchendo o espaço entre as placas. Tá? Mas, usualmente, né, não é isso que acontece. Né? Num circuito real, numa situação real, você tem um material não condutor preenchendo o espaço entre as placas justamente para evitar descargas elétricas entre as placas do capacitor, entre as armaduras, né, do capacitor. Uma forma, né, um isolante que pode ser utilizado é o próprio ar atmosférico. Né? Eu já mencionei isso para vocês, o ar atmosférico ele é um bom isolante até um certo limite. Né? Tanto é que se você tem ali, você tem campo elétrico entre os polos ali da tomada, né? Um campo elétrico que alterna, né? Devido à alternância de polaridade entre ali os polos, né? da tomada, positivo e negativo, e se você se aproxima a sua mão, né? Coloca a sua mão próxima ali daquela tomada, você não toma choque, a não ser que você enfie o dedo lá dentro. Né? Aí você vai tomar choque, né? Você se torna um condutor. Mas você vê que aproximando a mão ali daquele par de polos, você não toma choque porque o ar é um isolante. Ele é um bom isolante até um certo limite. Né? A gente já falou um pouco disso em vídeos anteriores. Existe uma grandeza chamada rigidez dielétrica de um isolante. Né? O que é isso? É o campo elétrico máximo que você pode estabelecer dentro daquele material sem que ele conduza a eletricidade. Então, o ar atmosférico ele é um bom isolante até o limite de rigidez dielétrica. Se você extrapola, se você ultrapassa esse limite de rigidez dielétrica, o ar se torna um condutor. É o que acontece, por exemplo, no caso de raio, né? Transferência de cargas entre a nuvem e o solo, né? Numa noite chuvosa, por exemplo. Tá? Mas em muitas situações práticas, é interessante, você precisa estabelecer um campo elétrico entre as placas do seu capacitor que supere o limite de rigidez dielétrica do ar. Então, você precisa de um material isolante, você precisa rechear, né, o espaço entre as placas com um material que aumente o poder isolante do seu condutor, né, do seu capacitor. Tá legal? Então, a partir de agora, a gente vai tratar de capacitores preenchidos com materiais isolantes. Pode ser o próprio ar ou um material que seja um isolante melhor do que o ar atmosférico. Tá? Então, como que começa aqui a nossa conversa? Né? A gente sabe que um material ele é não condutor porque ele não tem elétrons livres, né? Ao contrário dos metais. Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, no caso da molécula de água, né? Você tem lá, água pura, tá? Água destilada. Você tem lá o oxigênio, fazendo lá as ligações covalentes, né? Com o hidrogênio. Os elétrons que estão compartilhados, né? Nessas ligações, eles estão rigidamente conectados, né? Eles interagem firmemente, né? Com essas partículas, com o oxigênio e com os hidrogênios. Então, os elétrons que estão sendo compartilhados aqui nessa ligação covalente, eles não têm liberdade para passear pelo interior do material, ao contrário do que acontece com os metais. Né? Então, por isso que a água pura, né, a água destilada, ela é um bom isolante. Né? Não é o que a gente vê normalmente, né, no dia a dia. A água, quando ela tem sais minerais, né, misturados nela, ela tem íons, né, solubilizados ali nela, aí a água é um condutor. Né? Mas a água pura é um bom isolante, ela não é condutora. Tá? Justamente porque ela não tem cargas livres no interior dela. Tá? Então, mais do que isso, né, a água ela é um exemplo, a molécula de água ela é exemplo de uma molécula polar. Né? A gente já discutiu isso também, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele tem uma afinidade eletrônica maior do que o hidrogênio. Né? Então, a nuvem eletrônica dessa molécula fica mais concentrada próximo do oxigênio do que dos hidrogênios. Então, você tem em cada parte aqui da molécula um momento de dipolo associado. Né? Então, a molécula de água você tem um vetor, um momento de dipolo aqui e outro aqui. Né? O que é o momento de dipolo elétrico? É simplesmente o produto das cargas, né, nessa distribuição, nessa separação aqui,
vezes a distância entre elas. Né? Então, se eu pego, por exemplo, esse par aqui de carga negativa e positiva, então eu tenho aqui uma carga menos Q e uma carga mais Q. O que é o momento de dipolo? É um vetor que conecta as duas cargas, saindo da negativa e indo em direção à positiva, e cujo módulo é dado pelo módulo das cargas, né, o valor absoluto das cargas, vezes a separação entre elas. Né? Então, no caso da água aqui, você tem dois vetores momentos de dipolo somados para dar o momento de dipolo global dessa molécula. Tá? Então, muitas moléculas que a gente encontra na natureza, elas têm uma polaridade intrínseca, né? Por causa dessa concentração maior de cargas numa parte da molécula do que em outra. Né? Então, por exemplo, né, se a gente enxerga microscopicamente esses dipolos elétricos, né, que constituem a água, a gente, né, pega lá uma amostra de água e enxerga esses momentos de dipolo aleatoriamente distribuídos. Esses vetores P, esses vetores de momentos de dipolo, que representam cada uma dessas moléculas, né, eles estão aleatoriamente distribuídos por causa da agitação térmica. Eles não têm, essas moléculas não têm um alinhamento preferencial, ou os momentos de dipolo não têm um alinhamento preferencial, né? É um alinhamento completamente aleatório. O momento de dipolo total de uma distribuição desse tipo é zero, né? Não tem um alinhamento preferencial para eles. Agora, se você pega uma amostra de uma molécula polar, por exemplo, no caso da água, e submete essa amostra a um campo elétrico externo, aí você passa a ter um alinhamento preferencial dos vetores momentos de dipolo. E olha só, quando você estabelece um campo elétrico externo, digamos, né, você vem aqui no seu laboratório, coloca aqui uma chapa positivamente eletrizada e uma chapa negativamente eletrizada, estabelecendo um campo elétrico uniforme, digamos, um campo elétrico E0, externo. Tá? Então, o que acontece, gente? A parte negativa dessas moléculas polares vai tender a se deslocar para a esquerda, né? Por causa da atração dessa placa do lado de cá. As cargas positivas vão tender a ficar alinhadas mais para o lado direito, né? Devido à atração elétrica dessa outra chapa aqui. Né? Então, no fim das contas, você vai ter um alinhamento resultante, né? Um alinhamento preferencial dos vetores momentos de dipolo. Ou seja, as moléculas vão ficar muito aproximadamente alinhadas com o campo elétrico externo. Dessa forma aqui, né? Negativo, positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. Tudo encaixado um na outra. Né? Se a gente pega agora o efeito resultante dessas partículas aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Olha só, gente. Lá no miolo, lá no volume, na parte interna do meu isolante, né, do meu material dielétrico, olha só. Lá no miolo, eu tenho carga positiva muito pertinho de carga negativa. Carga positiva muito pertinho de carga negativa. Isso em todo o volume, em toda a parte interna do meu isolante. Né? Ó, positivo juntinho com negativo, vão se cancelar. Positivo bem próximo do negativo, vão se cancelar. Claro, aqui eu estou exagerando, né, a separação entre as cargas, mas na verdade elas estão todas pertinho uma da outra. Né? Positivo anula negativo, positivo anula negativo, e assim sucessivamente. Então lá no miolo do meu material isolante, as cargas positivas estão muito pertinho das cargas negativas da molécula seguinte. Então vai ter um cancelamento da contribuição dessas cargas. Agora, isso não é verdade nas extremidades dessa distribuição. Olha só, colado aqui desse lado esquerdo do meu dielétrico, né, da minha amostra, eu tenho um conjunto de cargas negativas que não estão sendo cancelados por ninguém. Olha só, esse parzinho aqui cancela, esse também. Esses dois e esses dois. Digamos, né, fazendo uma forma bem esquemática. Agora, o que acontece com esse excesso de cargas negativas aqui e esse excesso de cargas positivas do lado de cá? Não vão ser anulados por ninguém. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você tem um material com uma certa polarização induzida, você vai ter o aparecimento de cargas de polarização induzidas de um lado do material e do outro. Nesse exemplo aqui, né, você vai ter um excesso de cargas de polarização induzidas nessa parte aqui e nessa parte aqui. Não são cargas elétricas dos eletrodos lá do seu capacitor, não. Não são cargas de bateria, cargas do circuito, não. São cargas induzidas dentro do seu material dielétrico.
né? Induzidos por quê? Induzidos por causa do alinhamento causado pelo campo externo, né? Por causa desse alinhamento preferencial, no miolo do condutor as cargas vão se cancelar, a contribuição das positivas vai anular a contribuição das negativas. Mas nas extremidades, na superfície desse dielétrico, tanto desse lado quanto desse, elas vão se acumular, né? No caso aqui negativamente e positivamente, né? Qual que é o efeito disso, gente? Lá dentro do seu dielétrico, você vai ter agora uma superposição de dois campos elétricos. Você tem o campo elétrico externo, que é estabelecido lá pelo seu experimento, lá pelo seu laboratório, né? E você tem um campo elétrico lá dentro devido às cargas de polarização. Você tem um campo elétrico induzido, devido a essa separação das cargas positivas e negativas das moléculas alinhadas, né? Lá do seu isolante. Então, no fim das contas, você tem lá dentro do dielétrico uma superposição do E0, que é o campo que já existia antes de você colocar o dielétrico, e mais o campo elétrico induzido devido à separação das cargas de polarização, né? Então, o campo elétrico resultante é a superposição dos dois. É o E0 que você já tinha, mais o campo no sentido contrário, na direção contrária, induzido pelas cargas de polarização, pela separação entre elas, né? Então, você vê o seguinte, né? O E induzido é sempre oposto ao E0 externo. Então, no fim das contas, o campo lá dentro, o campo total lá dentro do seu dielétrico, ele vai ser dessa forma que ele vai apontar no mesmo sentido do campo original, só com uma intensidade menor. Então, o módulo do campo elétrico resultante vai ser menor do que o campo elétrico que você tinha antes de colocar o dielétrico, né? Então, você, na verdade, quando você coloca um dielétrico dentro do seu capacitor, né, ou lá no seu laboratório, essa separação de cargas vai enfraquecer o campo elétrico dentro do material, né? O módulo do campo total lá dentro é menor do que o campo que você tinha inicialmente. Você tem uma diminuição na intensidade do campo elétrico. Continua a mesma direção resultante, só que mais fraco. Okay? E aí, bom, surge a pergunta, né? Beleza. Você enfraqueceu o campo elétrico, né? Você tem um campo resultante menor do que você tinha inicialmente, mas como que vai ser? Como que vai ser essa diminuição, né? Esse campo elétrico resultante, ele vai ser a metade do que eu tinha inicialmente? Vai ser 1/3? Vai ser 1/10? Como que vai ser quantitativamente essa diminuição? Depende do material, né? Para a gente quantificar, né, essa diminuição, a gente tem que introduzir uma nova grandeza, né, uma nova constante característica de cada material isolante, que é chamada de constante dielétrica, tá? Essa constante a gente representa pela letra kappa. É um K, né, é um K com essa meio curvado, né? É um K diferente, né? Um K meio estilizado, né? É uma letra grega chamada kappa, tá legal? Então, como que funciona essa definição? Olha só, inicialmente você tem um capacitor plano, tá, de placas paralelas, sem nenhum material isolante preenchendo as placas do capacitor. Então você pega um capacitor desse tipo, eletriza e faz vácuo no interior dele, né? É o que a gente vinha tratando até agora. Então você vai ter linhas de campo elétrico, um campo elétrico uniforme, é zero no interior dessas placas, tá? Então, sem o dielétrico, o campo elétrico é o E0, é o E original, né? E a diferença de potencial entre as duas placas, né? A DDP entre as placas desse capacitor, elas estão separadas por uma distância Dzinho, essa diferença de potencial é campo vezes separação, né? Para campo elétrico uniforme, a relação entre DDP e campo é essa aqui, né? A gente já viu isso, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você agora desconecta a bateria do seu circuito, tá? Retira fora a bateria, ou seja, você vai manter a mesma quantidade de cargas aqui e aqui, só que você vai fazer o seguinte, você vai pegar o espaço entre as placas e vai rechear, né? Você vai preencher com um material isolante, tá? Um dielétrico, cuja constante dielétrica é kappa. E a gente já vai definir o que é esse kappa, tá?
Olha, gente, quando você preenche lá dentro com o dielétrico, preenche completamente, tá? O espaço entre as placas, o que vai acontecer? Vão aparecer as cargas induzidas, né? Ou seja, as cargas de polarização. Então, na superfície superior, na parte de cima, né, desse material isolante, você vai ter um acúmulo de cargas negativas, igual eu mostrei aqui. Na parte de baixo, encostado aqui na placa negativa, você vai ter um acúmulo de cargas positivas, cargas de polarização, né? Quesão e menos quesão são as cargas de bateria, são as cargas que a bateria introduziu, né? Quesão e menos quesão você controla elas, né? Agora, as cargas de polarização não. E essas cargas e essas aqui, elas surgem devido ao alinhamento preferencial das moléculas, né? Igual eu mostrei, tá? Então, essas carguinhas aqui, ó, que eu vou chamar de, esse conjunto de cargas aqui em cima, eu vou chamar de menos que linha, e aqui embaixo eu vou chamar de mais que linha. São cargas de polarização induzidas, tá? Então, o que essas cargas vão fazer? Elas vão enfraquecer o campo elétrico total lá dentro, como a gente mostrou ali, né? Então, o que a gente define como sendo a constante dielétrica do material? Ué, eu sei que o meu novo campo elétrico, ele é menor do que o campo elétrico original. Então, o meu novo campo elétrico, ele é o original dividido por uma constante, onde essa constante kappa, ela é maior do que 1, tá? Então, kappa é maior do que 1. Então, eu estou pegando o meu campo original e dividido por uma constante maior do que 1, né? Para obter o meu novo campo elétrico. Então, o que a gente define experimentalmente como sendo constante dielétrica de um isolante? É a razão entre o campo que você tinha dividido pelo novo campo elétrico total no interior do sistema, né? No interior do seu capacitor. Tá? Então, kappa é 0 sobre E. É assim que a gente define formalmente a constante dielétrica de um material. Tá? Em termos de DDP, né, diferença de potencial, porque no laboratório você não mede campo, você mede forças e mede DDP. Né? Você não mede diretamente campo elétrico. Então, qual que é a definição do kappa em termos das diferenças de potencial antes de você ter o dielétrico e depois que você introduziu o dielétrico? Ué, antes você tinha a DDP, é 0 vezes a separação. Aí você veio aqui, recheou esse dielétrico. A sua nova DDP, a nova diferença de potencial, vai ser o novo campo elétrico que você tem agora, né, dentro do dielétrico, vezes Dzinho. O campo elétrico lá, ele continua uniforme do mesmo jeito, só que com a intensidade menor, né? Igual está aqui. Então, a sua nova DDP é o seu novo campo vezes a separação Dzinho entre as placas, tá? É o mesmo Dzinho aqui, ó. Então, o que é o seu novo campo elétrico? É o campo elétrico antigo dividido por kappa, tá aqui, ó, vezes o Dzinho que já estava lá. O que é? É 0 vezes D. É o seu V0. Então, a sua nova diferença de potencial é a sua DDP antiga, sem dielétrico, dividido por K. Então, quando você preenche completamente um espaço entre as placas, né, de um capacitor, a sua nova DDP é igualzinha à DDP antiga sobre K. Então, você diminui a DDP por um fator de K. Né? Então, na prática, a gente mede constantes dielétricas de materiais fazendo esse processo. Medindo a DDP antes do dielétrico, né? Medindo a DDP depois que você coloca, você preenche com o dielétrico, e a razão V0 sobre V te dá o K. Né? Aqui, daqui a gente tira, né? Que o kappa é V0 sobre V. A nova DDP dividida pela DDP antiga. Né? E DDP você mede facilmente no laboratório. Tá legal? Então vamos só reforçar essa ideia e aí depois a gente faz algumas aplicações. Tá? Aí é o seguinte, sabendo disso, se você modificou as propriedades do seu dielétrico, você modificou as propriedades do seu capacitor,
consequentemente você vai modificar a capacitância dele, né? Então, qual que é o efeito da introdução do dielétrico na capacitância do seu capacitor, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Então a pergunta agora é essa, gente. Qual que é o efeito, qual que é a influência, né, da introdução do dielétrico no valor da capacitância, né? Quanto que a capacitância será que vai aumentar, diminuir, ou quanto que ela vai aumentar, quanto que ela vai diminuir? A gente já viu que o campo elétrico e, consequentemente, a DDP vão modificar, né? E quanto que a capacitância vai modificar, tá? Então, eu tenho o seguinte, né? Antes de eu introduzir o dielétrico, eu tinha o seguinte, que a carga é a capacitância original do meu sistema vezes a DDP original. Isso aqui vem da definição de capacitância, né? Carga é igual capacitância vezes a DDP, né? Depois que eu introduzi o dielétrico, eu mantive a mesma carga, porque lembra, eu desconectei da bateria, então eu não estou tendo mais transferência de cargas de uma placa para outra. Eu mantive a mesma carga, né? Então, a quantidade de cargas que eu tenho agora na condição, depois que eu preenchi com dielétrico, a carga é a mesma, isso é igual à minha nova capacitância vezes a minha nova diferença de potencial, né? E é igual a C vezes Z. Então, dividindo uma equação pela outra, como é que fica? Né? Então, dividir aqui, ó, vai dar 1 é igual a C0 sobre C, capacitância original, dividido pela nova capacitância, vezes V0 sobre V. V0 sobre V. Né? Isso aqui é igual, então, simplifica aqui. 1 é igual a capacitância original sobre a nova capacitância, vezes, ó, V0 sobre V, ó, a DDP antiga dividido pela DDP nova é igual a kappa. Né? Isso aqui é igual a kappa, que é a constante dielétrica do material. Né? Então, daqui eu tiro que a minha nova capacitância, C, é igual à capacitância antiga vezes C0. Então, quando você preenche completamente o espaço entre as placas, né, do capacitor, a sua nova capacitância é igual à antiga vezes K. Então você vai aumentar, você vai elevar a capacitância de um capacitor. Tá? Então você vai aumentar a inércia eletrostática do capacitor. Né? Que lembra, né? Por essa razão, Q é igual a C vezes V. Para uma dada diferença de potencial, quanto maior a capacitância, mais cargas você tem que introduzir nas placas para estabelecer aquela diferença de potencial. Então, se você está introduzindo um dielétrico, você está aumentando a capacitância, você está aumentando a inércia eletrostática do seu capacitor. Tá ok? Então, só colocando isso aqui em palavras, né?
Então, beleza, pessoal. Isso aqui, né, só formalizando aqui em palavras, né, o efeito de você preencher completamente o espaço entre as placas de um capacitor com um dielétrico, de constante dielétrica kappa, o efeito disso é aumentar a capacitância kappa vezes, né? Então, a nova capacitância é kappa vezes a capacitância original. No caso de um capacitor plano, igual aquele ali, né, que a gente está discutindo, a capacitância sem dielétrico é ε0A sobre D, que a gente já fez esse cálculo, né? Se você recheia o espaço entre as placas, a nova capacitância vai ser kappa vezes esse valor. Então, kappa é ε0A sobre Dzinho. Tá legal? Alguns livros, essa constante, kappa vezes ε0, alguns livros costumam utilizar uma notação. Tá? O ε0, lembra, é a permissividade elétrica do vácuo. Né? Quando você tem um material dielétrico, um material isolante, né, aparece aqui esse termo kappa ε0. Então, kappa vezes ε0, alguns livros costumam chamar isso de epsilon. Tá? Então, o ε0 é a permissividade elétrica do vácuo e epsilon é a permissividade elétrica do material, onde o epsilon é kappa vezes ε0. Tá? Então, a capacitância seria epsilon, permissividade do material, vezes A sobre D, no capacitor plano. Okay? Essa aqui é a permissividade elétrica do material. Tá legal? Então, eventualmente, isso aqui pode aparecer nos exercícios pra gente. Tá legal? Beleza, gente. Então, aí, no próximo vídeo, a gente dá sequência então, no estudo dos dielétricos.